Graça e paz. Como é sempre muito bom estarmos aqui falando sobre a palavra do nosso precioso, nosso maravilhoso, nosso Deus. E hoje eu gostaria de tratar de um assunto até bastante interessante, porque as pessoas sempre fazem uma mesma pergunta quando leem, sobretudo um versículo de Gênesis, de Bereshit, sobre a criação do homem. E ali tem uma série de vocábulos, de expressões que muitas vezes são traduzidas de uma maneira que não expressam o verdadeiro sentido que está lá no hebraico. Então, quando nós vemos a criação do homem, lá depois de uma sequência de atos criatórios de Deus, nós sabemos que o homem é a última etapa desse processo criatório, e é o que até ajuda a ciência naquilo que ela diz que das coisas que vieram primeiro, depois veio o homem, né, sobre a terra. Isso ajuda a endossar e fortalecer a visão científica de que o homem veio depois de todas essas espécies, né, e tem lógica até científica, porque é necessário que o substrato para a vida humana tenha surgido primeiro, né? Ninguém pode fazer uma casa começando pelo telhado. Bom, mas vamos diretamente ao versículo que nos chama muito a atenção para uma discussão, para um debate, né? No versículo 26 de Bereshit, de Gênesis capítulo 1, então disse Deus: façamos o ser humano segundo a nossa imagem, como a nossa semelhança, e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre todas as bestas da terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o gênero humano conforme a sua imagem, Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Na sua Bíblia, talvez esteja diferente, né? Eu vou até pegar uma versão aqui mais comum aqui, para a gente poder ler, né, e fazer a comparação. Na versão da Revista Atualizada, nós vamos ter assim no versículo 26. Também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Já deu para perceber algumas diferenças, né? Então eu vou pegar, para nós nos fundamentarmos, não o texto que normalmente você vai ter em mãos, mas a tradução diretamente do hebraico e também do aramaico. Vejamos a diferença. Façamos o ser humano. Na versão da Revista Atualizada diz: façamos o homem. Então eu quero aqui traçar um questionamento até, vamos dizer assim, muito apropriado, porque no processo de criação nós vamos encontrar dois verbos que o nosso Deus utiliza. O verbo criar e o verbo formar, como está na Bíblia. Todas as outras espécies foram criadas, né? E a ideia desse verbo significa criar do nada. Deus trouxe à existência aquilo que não tinha antes, né? Então é uma criação miraculosa, uma criação sobrenatural, vamos dizer assim. Quando chega no ser humano, há uma criação diferenciada. Esse façamos o homem já passa a ser um diferencial. Primeiro, por quê? Ele diz a nossa imagem e semelhança. E essa é uma das grandes dúvidas que pairam sobre as pessoas. Mas aí as interpretações são as moralistas, né? Não, o homem foi criado com os princípios morais, por isso ele é parecido com Deus, o seu senso de justiça é parecido com Deus. Tudo bem, tem até base para isso, mas não é o que o texto no original quer dizer exatamente. Ele está dizendo que o homem foi criado à imagem e semelhança, no sentido de que, como é Deus? Deus é espírito. E aqui nós vamos ver o ser humano sendo criado como espírito, né? É a sua parte imaterial que está sendo criada aqui. Por isso, tem um novo sentido. Você vai ver isso. Aqui fala ser humano, e fala macho e fêmea. Toda a criação dos animais foram criados dessa maneira, né? De maneira reprodutiva, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. Quando chega no ser humano, nós vamos ter também essa dualidade, né? Essa dicotomia, o macho e fêmea. E aqui está sendo criado
o ser humano, e não propriamente ainda o homem como nós concebemos e conhecemos. E veja que, por ser da imagem e semelhança, a ideia é essa: ele é espírito como Deus é. Ele é exatamente a mesma essência. Esse é o diferencial. O ser humano é criado a essa semelhança de conteúdo, né, vamos dizer assim, de Deus. E notem que também no versículo que eu falo, além de dizer que ele tem domínio sobre toda a criação, isso traz um paralelo com o próprio Deus, né? Porque Deus tem domínio sobre todo o universo. Agora, aqui numa escala menor, o homem tem domínio sobre toda a criação de Deus aqui na Terra. A tal da imagem e semelhança, né? O reinado de Deus sobre todas as coisas. Nós espelhamos, nós refletimos esse domínio, claro, que numa escala bem menor. Nós não somos deuses, somos apenas semelhantes, parecidos em essência com ele. E ele diz o seguinte: criou, pois, Deus o gênero humano, conforme a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então agora nós temos aqui a essência de tudo. O espírito do ser humano, ele é macho e fêmea. Ele tem essa dualidade de se expressar sexualmente. Mas ainda não está formado o homem. Nós vamos ver ali depois no capítulo 2, quando Deus vai criar o ser humano, no versículo 7, no capítulo 2, verso 7 de Bereshit, de Gênesis. Então formou Yahvé, Deus, a Adão do pó. Veja que agora mudou. Mas peraí, ele não tinha criado Adão, você poderia perguntar, ele não tinha criado Adão lá no versículo 1, 26? Não, ele tinha criado ali o ser humano. E agora nós vamos ver que ele vai tomar posse desse espírito, dessa essência divina, dessa fagulha divina, e vai formar. Agora ele vai dar uma forma para esse ser humano. E aqui diz, olha, formou Yahvé, Deus, Adão do pó. Agora tem um jogo de palavras. Reparem que no versículo 1, 26, façamos o ser humano. A palavra já não é Adão, porque ainda não foi formado do pó da terra, porque Adão significa terra. Então olha o jogo de palavras e a relação. Adão é criado da terra, então ele passa a ser identificado com a terra. Aquele ser humano lá no versículo 26, ele é identificado plenamente em espírito com Deus. E agora ele vai ser identificado com a própria criação. Ele vai trazer a bioquímica da terra. Nós trazemos em nós os elementos químicos da terra, do planeta Terra. Ou seja, a nossa relação como homem agora é com a terra. E veja que esse jogo de palavras a gente até conhece muito bem. Ser humano, nós somos humanos, nós erramos, nós acertamos, nós temos sentimentos, a gente faz isso, a gente faz aquilo. A gente sempre traça um paralelo com a ideia do ser humano, na nossa humanidade. E agora tem a formação do homem como homem mesmo, como matéria. Note aqui que diz assim, então formou Yahvé, Deus, Adão do pó. O verbo formar já não é o criar, da ideia de fazer algo se utilizando de um outro material, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então agora Deus formou materialmente Adão, dali sopra, a ideia do vento, o Espírito de Deus ali, outro dia eu vou falar com vocês desse paralelismo entre vento e Espírito Santo. Então sopra nele o vento, ou seja, lhe põe algo que vai lhe transformar em algo vivente. Reparem que diz o seguinte: soprou em suas narinas o fôlego da vida, e Adão se tornou uma alma vivente. Mas ele já não era vivo antes, no versículo 26? Não no sentido terra. Ele pré-existia como ser humano, mas agora ele vai ter a forma de homem, e para essa forma de homem, esse lado material, essa parte biológica em ter vida, é preciso uma intervenção. Nessa formação biológica do homem, há uma intervenção divina. Então Deus sopra ali o Espírito, e ele se torna ali alma vivente. Olha o jogo de palavras no hebraico, alma e vivente.
Nós dizemos, mas a alma não vive? A alma não tem vida? Aqui a ideia é que a alma, a essência do ser humano, agora passa a ter vida terrena. Por isso que ele se tornou alma vivente. Agora ele é uma composição físico e espiritual e que está vivendo sobre a terra. Então a ideia do texto original é de que Adão foi, primeiramente, que ele foi criado espiritualmente. E ele já foi criado com essa dicotomia, macho e fêmea. E depois ele vai ser formado, ou seja, ele vai ser envasado, ele vai ser dado forma a esse Adão na parte terrena, na parte da terra. E ele vai adquirir um corpo, e esse corpo só tem vida porque Deus lhe sopra o seu espírito sobre essa parte biológica, e ele vai ser então agora alma vivente, uma vida que vive. Seria mais ou menos isso, não? Um espírito que vive na forma corpórea, na forma material. E a identidade dele é com a terra. Por isso que Deus o cria dessa maneira. Então, recapitulando, primeiramente se cria o ser humano com a similaridade de Deus, ou seja, a sua essência. Ele é espírito. Deus é espírito, o ser humano é espírito. Depois ele é formado. Né? No ato da criação ele é criado do nada. Depois ele é formado, é dado forma ao ser humano, a forma de homem, de Adão, de terra, né? Sua relação com a terra. E por fim, nós vamos ver que essa criação ela vai ter uma necessidade intrínseca, uma identificação. Todos os animais tinham macho e fêmea, materialmente falando. E Adão foi criado macho e fêmea, mas estava ali, só numa forma só. E por isso nós vamos ter essa beleza depois da criação da mulher. E eu quero, mais adiante, numa outra devocional, a gente falar sobre essa importância dessa dicotomia da criação da mulher e o que isso representa, tanto em termos de complementação agora do homem, como o seu paralelismo com o amor de Yahvé pelo ser humano, pelos redimidos. É muito linda a história hebraica. É muito linda a interpretação dos originais, da forma como eles realmente foram pré-concebidos e não como foram traduzidos. Fica aí mais uma tentativa de ajudar você a compreender melhor as Escrituras e você sentir essa beleza que é a palavra de Deus. Que Ele te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua casa. Amém? Até mais!